Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estão mais fresquinho? Deu para esconder o sol ali um pouquinho? Dá para ficar até o fim, né? Meu nome é Diego. A maioria de vocês me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou consagrado da comunidade Sagrada Família. Sou casado com a Emily. Tenho 3 filhas, estão todas aí fora, preparando o retiro e brincando bastante. E hoje eu vou falar sobre São José como exemplo para nós de homem. E para a gente poder mergulhar um pouco na vida de São José, a gente volta lá do começo de São José, antes dele ser citado ali na Bíblia, né? A gente sabe, por meio dos evangelhos, que São José foi prometido a casamento a Maria. E a gente sabe, por causa da nossa tradição, né, pelos apócrifos, alguma coisa que fica, que isso possa ter se dado ali no Templo de Jerusalém. Maria cresceu no Templo de Jerusalém por causa dos seus pais, São Joaquim, Santa Ana. E num determinado momento ali na idade dela, ela foi prometida. E saber exatamente o que aconteceu é difícil, não tem muitos escritos, mas ela foi ungida. São José foi escolhido pelo Espírito Santo para poder se casar com ela. Mas a gente sabe também que José era um homem bom e justo. Fala isso sobre ele ali nas Escrituras. E o que significa isso? E pelo resto da vida de José, pelo que a gente observa na vida da Sagrada Família, a gente pode entender que José era um homem de Deus, um bom judeu respeitador dos princípios, das leis. E José, junto com Maria, mas José também representa toda a linearidade que vem de Davi. Isso significa que no histórico dele, ele também carrega todo esse histórico do povo de Deus, desde Adão. Mas assim como os homens de Deus que vieram antes dele, e deixaram um exemplo para ele, o que a gente pode assumir que São José queria? São José queria construir uma família numerosa, com um primogênito forte, com muitos outros filhos, para ele poder ficar ali em Jerusalém, a sua cidade, poder crescer, ter uma descendência duradoura, poder ter muitos netos, bisnetos, etc. Porque foi isso que aconteceu com Abraão, foi isso que aconteceu com Isaac, com Jacó, com todos os patriarcas da nossa fé. Então São José tinha esse desejo. E quando ele escolhe acolher Maria, antes do anjo visitar, na parte bem humana mesmo, ele tem as suas expectativas também com Maria. Ele escolheu Maria por ele conseguir ver as virtudes que ela tinha, e ele tinha um plano. Quando a gente escolhe a nossa esposa, a gente tem um plano. Nossa namorada. A gente tem expectativas do que a gente pode, até onde a gente pode levar a nossa vida, o quanto a gente pode levar a nossa vida juntos. São José tinha tudo isso. Só que como bom homem de Deus, ele apresentou isso diante de Deus. Quando a gente volta lá no Gênesis, para ver a vontade de Deus para o homem ser humano, mas para o homem masculino. Ele coloca no Gênesis ali na criação um paralelo. Primeiro ele cria o mundo, a luz, separa o dia e a noite, cria o mar, cria a terra, cria os seres da terra. Cria ali naquele momento as árvores, as plantas, toda a vegetação. E aí ele fala assim: multiplicai e dai muito fruto. E depois ele faz um paralelo. Ele coloca de novo os luzeiros, luzeiro maior, luzeiro menor, cria mais animais. E depois, no 6º dia, ele cria o homem e a mulher. E o que ele fala? Multiplicai, dai muitos frutos. Esse paralelo que Deus faz para nós na Escritura, ali no Gênesis, é importante para a gente manter durante toda a nossa vida. Porque, como vai dizer inclusive o Evangelho de hoje, vai falar: eu vim para que vocês deem muito fruto e que vosso fruto permaneça. Na nossa vida, a gente vai precisar dar frutos. E a gente vai ver como na vida de São José isso foi muito importante e como isso pode também transparecer na nossa vida. Porque diante disso, José vai apresentar esse plano para Deus. E Deus vai mudar os planos de São José
sem nem consultar São José. De repente, mulher que ele está esperando para casar, em breve fala, eu vou viajar para ver uma parenta minha durante alguns meses. Tá ótimo. E quando ela volta, já dá para ver a barriga. Não é? Nesse momento, São José é confrontado com uma escolha difícil. Mas muito difícil. Porque se ele faz o que toda essa hereditariedade dele, de fé, manda, teriam que apedrejar Maria. Porque no entendimento humano, a única explicação para o que aconteceu com Maria é que ela tinha adulterado. E José ia perder aquela mulher que ele tanto amava. Ou ele deixa de lado esse orgulho, que foi o que ele fez, para não ver o mal de Maria, para não fazer mal a Maria, ele decide não prestar queixas, de certa forma, e vai embora. Naquela noite, Deus, diante dessa atitude de José, Deus consola José e valida José na escolha dele. E explica para ele exatamente o que aconteceu. O anjo do Senhor visitou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Não tenhas medo em recebê-la como esposa. E assim, José percebe que todo aquele plano que ele tinha esperado foi embora. A descendência longa, muitos netos, muitos bisnetos, poder ter um império, né, ser o patriarca, deixou de existir. Mas como a gente já sabe, né, não é nenhum spoiler, José hoje é patrono da nossa igreja. Então, Deus tem esse jeito de fazer isso com a gente, de dar o que a gente quer sem dar o que a gente quer. E dá muito mais do que a gente espera. Mas a partir dali a gente começa a entender o papel de José na família. Quando a gente pensa ali na analogia da árvore, né, como eu tinha dito, sobre multiplicar e dar fruto, a árvore ela precisa de um ambiente seguro para poder, o fruto, né, a planta, ela precisa de um ambiente seguro para poder crescer. Primeiro ela começa ali na terra, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Como diz também a liturgia, as escrituras falam que o homem planta, mas ninguém sabe quem que dá a vida. Mas ainda assim, a gente precisa plantar. Para a gente poder dar fruto, a gente precisa cuidar da terra. E dessa terra, o que o Senhor me colocava é que essa terra são as nossas esposas, que a gente precisa cuidar primeiro, em primeiro lugar. Quando a gente olha, eu não sei nem se tem aqui, tem. Quando a gente olha aqui o ícone da Sagrada Família. Maria está abraçando Jesus. E São José está abraçando Jesus? Mais ou menos. Ele está com o braço em Jesus. Mas onde que está o peito dele? Onde que está o braço dele de fora? Abraçando Maria. E é algo que demora um tempo para a gente entender na vida de casado, demorou um tempo para eu entender, que a minha principal função é cuidar da minha esposa, para que ela possa cuidar dos nossos filhos. Significa que eu não vou cuidar dos filhos? Não. Mas a minha primeira preocupação é cuidar da terra. E tem algo muito contra a nossa intuição, porque hoje em dia se diz que tudo é igual. A gente tem que dividir as coisas meio a meio. Você troca uma fralda, eu troco uma fralda. Você dá um leite, eu dou um leite. Não é bem assim. Porque existem coisas que Deus colocou no nosso coração que saem naturalmente. Na nossa biologia de homem, na nossa psicologia de homem, que é diferente da mulher. A nossa atenção de homem vai prestar atenção para algumas coisas. E a da mulher vai prestar atenção em outras coisas. E precisa haver muita paz no nosso coração para a gente assumir esse papel.
Porque no momento em que a gente tentar competir um com o outro, tentar pisar no mesmo espaço, vai vir um conflito. Para a gente poder cuidar bem das nossas esposas, a gente precisa fazer duas coisas muito importantes. A mulher, ela tem uma natureza muito dinâmica, né? Ao longo do mês você encontra com 3 ou 4 mulheres diferentes na mesma mulher. Às vezes mais tranquila, às vezes mais irritada, às vezes mais risonha, às vezes mais tristonha. Nessa natureza tão dinâmica da mulher, o que nós precisamos fazer para poder nos manter cuidando dessa terra? Voltar a tudo aquilo que nos atraiu nela. Manter fresco na memória as razões pelas quais a gente a ama. Porque não vai ser todo dia que ela vai acordar de bom humor. Não é como o homem. É muito fácil para a gente fazer um plano daqui a 3 meses. A gente sabe que a gente vai estar muito semelhante daqui a 3 meses. Em questão de energia, de estado de espírito, de humor. A mulher não sabe como vai estar na próxima semana. Mas para a gente poder ser esse ponto de referência firme e seguro, no qual ela possa ter toda essa mudança, que é natural dela, e para a gente não depender de demonstrações externas, que às vezes vão estar mais presentes e às vezes não, a gente precisa voltar a tudo aquilo que nos atraiu. Você escolheu a Márcia por um motivo, Paulão. Ou por alguns motivos. E você vai precisar voltar nisso todos os dias. Para você poder estar firme do lado dela. Todos os dias? Todos os dias. Porque vai variar bastante. E a segunda coisa que a gente precisa fazer é tratar com cortesia e amor quem a gente ama. Se a gente conseguir voltar nesse amor, quando a gente fala de primeiro amor, não é só com Jesus. Não é só lá no momento de conversão, das músicas. Não é só isso. É voltar na música que vocês dançaram no casamento. É voltar nas músicas que vocês ouviam quando namorados. É voltar nos momentos, voltar nas memórias. Porque isso vai fazer com que fique mais fácil você tratar com cortesia a sua mulher. Como eu dizia aqui no testemunho que a gente deu, teve uma época em casa que a gente estava brigando muito. Muito por essa questão da competição. E eu me deparei dentro de mim com palavras e intenções em relação a ela que não cabiam com alguém que eu amo. Usar palavras brutas, esdrúxulas. Não é congruente com alguém que você ama ser ríspido. Não falar obrigado, não falar por favor. Não é congruente. Como vocês acham que José tratava Maria? A mulher mais importante da história, não é da vida dele, é de todas as nossas vidas. É certo que as palavras eram dóceis. E que o silêncio de José não era um silêncio mal-humorado, de cara fechada. Mas era um silêncio que só pelo olhar energizava Maria. Transmitia o seu amor para ela. Entenderam essas duas coisas? Voltar ao primeiro amor, tratar com cortesia. Mas Diego, por que a gente tem que fazer isso primeiro? Por que ela não me trata com cortesia? A resposta é simples. Porque você que é o homem. Primeiro a gente cuida da terra, para depois ela dar fruto. É um voto de confiança? É um voto de confiança. Mas não é uma estranha.
não é uma pessoa na rua. É o amor da sua vida. Quando a gente consegue fazer isso, duas coisas acontecem como resultado. A gente cresce. A gente adquire mais habilidades. Quem aqui sabia instalar um móvel antes de casar? Eu não sabia. Quem aqui aprendeu no casamento? Mais ou menos. Quantas coisas a gente aprende quando ela chega lá de tarde? Amor, eu estava pensando. Vixe. A gente sabe que vem trabalho. Mas nesse trabalho é que a gente cresce. É nesse trabalho que você aprende a fazer coisas que não fazia. É nesse trabalho que você aprende que tem coisas que não sabia que tinha. Fortalezas, características que estavam esperando para ser descobertas. A segunda coisa que acontece quando a gente cuida da terra é que a terra retribui. Ela nos dá carinho, nos dá atenção e ela nos cura. Sabe todas aquelas mulheres que eu pedi para vocês lembrarem durante o terço? Elas deixaram marcas. A nossa mãe nos deixou muitas marcas. Nossas professoras, amigas, companheiras de trabalho, etc., elas deixam marcas na gente. Essas marcas, elas ferem a forma com que a gente vê, não só aquela mulher em específico que fez isso, mas todas as mulheres. A nossa concepção de mulher acaba sendo transformada por causa dessas interações que a gente tem. E quando a gente dá o voto de confiança e cuida da terra, essa terra nos cura. Essa mulher nos abraça. Essa mulher dá o carinho que talvez faltou ao longo da nossa história. Essa mulher olha que esse homem ainda tem um menino aí dentro. E ela sabe disso. E está tudo bem. Mas, também, com José, naquele período em que ele pôde proteger, quando o Senhor me colocou essa analogia, ele me colocava aquele bonsai, árvorezinha pequenininha, japonesa. E às vezes esse bonsai fica dentro de um vidro. E o Senhor colocava para mim que tudo que estava ali, dentro do vidro, acima da terra, era a gente. Era cada um de nós homens. O que acontece embaixo da terra é a nutrição. A gente fala, né? Ou é natureza ou é nutrição. Perguntam muito sobre talentos, jogadores, músicos, etc. Se foi a genética, ali, se ele já nasceu daquela forma, ou se foi o ambiente externo que formou para ele poder ser um ótimo atleta, ou músico, etc. Hoje a gente tem um entendimento maior que não existe um sem o outro. É uma dinâmica ali que acontece para tudo gerar um resultado extraordinário. Para falar uma palavra que você conhece bastante. E quando a gente olha para a natureza da mulher e do homem, é fácil entender que a terra é a mulher, que a semente é plantada ali e vai brotar. Mas que o nosso papel como homem é cuidar de tudo que vem ali fora. É a gente que protege a terra, é a gente que dá sol, é a gente que vai cuidar para ter chuva o suficiente, para não parar de chover, para também não chover demais. É a gente que vai proteger, é a gente que vai prover, é a gente que vai ajudar a procriar. E aí aconteceu
de José poder tentar achar um lugar para Jesus nascer, dar uma dignidade ali para o parto de Jesus, para o momento de Maria. E eu imagino o quanto foi frustrante para ele, mas o quanto ele deu tudo que ele tinha para poder achar aquele estábulo. E Jesus nasceu. Com a presença dos anjos, tudo muito lindo. Mas aí começa uma nova missão de José, que é cuidar e educar nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Só isso. O que o Senhor me dava é que o pai se torna pai quando o bebê nasce. Lógico que existe toda uma influência ali durante a gestação, muito importante, mas o apito toca quando o bebê nasce. Porque a gente tem uma representação, ou melhor, uma presença muito mais clara desse bebê na nossa casa, na nossa família. E a partir daí começa uma influência explícita que a gente tem na educação. Assim como José teve uma influência explícita na educação de Jesus. Quando a gente olha para o que Jesus aprendeu com José, a gente sabe que tem a profissão, que é muito importante. E acaba sendo até que óbvio, né? Mas o Senhor me dava umas palavras muito curiosas sobre José e o que representa a paternidade na vida de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas São Joaquim, pai de Maria, a história deles é que eles não conseguiam conceber, assim como tantos outros casais na Bíblia. E nas Escrituras tem o exemplo dos homens que vão passar 40 dias rezando em jejum para poder entregar essa intenção para Deus. E São Joaquim fez a mesma coisa. São Joaquim, segundo os apócrifos, também saiu 40 dias para ficar no deserto ali rondando. E quando ele voltou, sua esposa Ana estava grávida de Maria. Isso não fala de pai, mas fala de avô. Porque eu fico imaginando, quando Jesus estava num momento super crucial da sua vida, prestes a iniciar a sua vida pública, precisando entregar a sua intenção, a sua missão, o seu chamado que ele tinha, para onde ele olhou? Para o exemplo que ele tinha em casa. Eu fico imaginando São Joaquim, no almoço de domingo, contando para eles, olha, meu netinho, antes da sua mãe nascer, eu fui lá para o deserto. Fiquei 40 dias, Deus me tocou muito lá. E quando eu voltei, pouco tempo depois estávamos grávidos da sua mãe. Para mostrar a influência que você também, que não é mais pai de criança pequena, mas que é avô, tem ainda sobre a vida dos seus netos, sobre a vida da sua descendência. O Senhor me lembrava também daquela passagem que Jesus fala assim: o reino dos céus é como um pai que tira do seu baú coisas novas e coisas velhas. De qual pai que ele está falando? O pai dos céus ou São José? Tirar coisas velhas e tirar coisas novas. Tem coisa que todo mundo sabe, que ouviu já há gerações, que está ali na nossa sociedade, e que são verdade, muitas vezes, e que cabem para aquele momento da educação dos nossos filhos. E tem horas que nada disso vai servir. Nada. E você vai ter que olhar para o rosto do seu filho e trazer uma coisa nova que você aprendeu sozinho. Agora vocês imaginam a destreza de São José
na educação de Jesus para que essa situação marcasse tanto a ponto de Jesus usar isso como exemplo, como reflexo do reino de Deus. Em relação a isso também, quando Deus escolhe a José para ser pai do seu filho, pai adotivo, não é à toa que Deus escolhe um homem justo para refletir a sua justiça. Não é à toa que Deus escolhe um homem bom para refletir a sua bondade. E Jesus, humanamente, pôde ter, assim como todos nós, temos a concepção de Deus Pai baseado naquilo que nós tivemos de pai terrestre. Quando a gente olha essa passagem, por exemplo, dos 40 dias no deserto, Jesus, menino, era profundo conhecedor das Escrituras, como a gente vê no episódio que ele se perde em Jerusalém. E Jesus sabia desse exemplo de passar 40 dias, sabia do exemplo do povo de Israel de passar 40 anos no deserto. Mas a influência maior, eu quero crer, foi a dele poder ter na casa dele o avô dele contando sobre essa experiência. E o que o Senhor me colocava para nós entendermos e usarmos para os nossos filhos é que tudo na vida se aprende 2 vezes. Na teoria e na prática. Não adianta a gente só saber. Não adianta você explicar para o seu filho. Você vai ter que mostrar. Não adianta ele ter só no repertório das coisas, no repertório cognitivo, como ele sabe. Mas se ele não vê você contando, mostrando, explicando, partilhando a sua experiência, olhando no seu rosto para ver qual é a sua emoção, pegando na mão para ele saber qual é a sensação, não vai adiantar você falar com seu filho. Não é à toa, o Bruno vai falar depois de São Luís como homem de oração, que o exemplo de Luís de joelho marcou tanto as suas filhas. Não adianta você esperar que o seu filho te acompanhe na missa se você só explicou por que é importante e não mostrou. Vou mandar que o tempo está curto. São José, eu quero voltar um pouquinho sobre o momento em que o anjo visitou ele. Eu partilhei no podcast, né? Que se eu fosse José, naquela noite eu não dormiria. Aquela noite que ele escolhe fugir e deixar Maria, né, não prestar queixas. Mas nessa atitude de José está escrita e está exemplificada uma atitude muito clara de todos nós aqui. Que é sair para esfriar a cabeça. Essa é uma atitude típica do homem, porque o homem, ele tem uma diferença muito clara da mulher em como lidar com os problemas. A mulher, ela precisa botar para fora. Ela precisa partilhar, precisa falar com alguém. Ela precisa falar às vezes com você. Mas a gente é muito diferente. A gente passando pelas umas piores situações da nossa vida, está desempregado, está com uma situação ruim. A gente vai chegar aqui na igreja, no grupo de oração, e falar do Corinthians versus Palmeiras. O cabelo caindo, a pança aumentando,
Entra ano, sai ano, entra ano, sai. E a gente ainda tá. Corinthians versus Palmeiras, Palmeiras versus São Paulo, eu não sei. Quando eu era palmeirense, o Marcos ainda jogava, então faz um bom tempo. Mas é porque Deus quer sempre mudar o nosso coração na solidão. Existe uma solidão inerente ao homem. Só que essa solidão, assim como José tão bem viveu essa solidão para poder lidar com essa situação, não pode ser uma solidão completa. Precisa ser você e Deus. Precisa ser você e Deus. Porque senão a solução para o problema que você vai arranjar é a sua solução. Com a sua visão limitada, com o seu emocional abalado, com as suas feridas sangrando. Não vai ser aquilo que Deus quer para a sua vida. E quando Deus quiser mudar os seus planos, como Ele quis mudar os planos de São José, primeiro de tudo precisa ter plano, tá? São José tinha um plano. E se hoje você não tem um plano, é um problema. Se hoje o seu coração não tem esperança para você ter um plano, está na hora de escrever um. O que você espera dos seus próximos anos? O que você espera da sua vida na terceira idade, na velhice, quando você se aposentar? Porque quando você parar de trabalhar, não acabou o seu valor, não. E nem a sua missão. Mas aí Deus vai te levar para um lugar separado para fazer você rasgar os seus planos. E é por isso que Ele te trouxe nesse lugar separado para poder rasgar seus planos. E te dar exatamente aquilo que você sempre quis. Sem ser do seu jeito. E muito maior do que você esperava. Que nós possamos. E eu quero que você lembre disso. 4 perguntinhas para você colocar no momento de oração, no fim do retiro. No momento de adoração do nosso retiro. Quais os planos que você tem por causa dos outros? São José tinha um plano por causa dos outros, por causa da hereditariedade. O que você culpa na sua vida e coloca a culpa em outras pessoas, como o Silvio bem dizia aqui ontem. A sua vida é consequência das suas escolhas, não é, Silvio? Não é da escolha de mais ninguém, das suas escolhas. Qual é o plano que você tem no seu íntimo? Durante toda a minha vida, o Senhor vem colocando refrões, aquela coisa que sempre se repete na música. E entra ano, sai ano, eu ainda estou vidrado nas mesmas coisas, ainda está aberto no meu celular. São coisas que Deus coloca em mim, que Ele não coloca em mais ninguém, no coração de mais ninguém. Porque aquilo é para eu viver. E eu sei que Deus colocou no coração de cada um de vocês essas coisas que desde a infância voltam e aparecem de novo e aparecem de novo. Qual é esse plano? Qual é essa intenção? Esse interesse que está dentro do seu coração desde sempre? E a última pergunta. E aí é só com Jesus mesmo. Você está disposto a trocar o seu projeto pelo projeto de Deus? Que nós possamos aprender com São José a ser um bom pai, um bom esposo, a cuidar da terra, para receber muitos
muitos frutos que Deus, de antemão, já preparou para nós. Amém? Deu para entender? Ótimo.